Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Gostaria de agradecer o convite aí do Romeu para apresentar hoje, falando um pouquinho aí sobre cloud com foco em soluções mobile, né? Dar os parabéns aí para o Sávio pela palestra, e já deu umas ideias aqui de como minerar Bitcoin background, né, no celular sem as pessoas perceberem, né? Então já tem uma ideia aí que dá para a gente fazer no futuro, né? Mas o que vocês conhecem de nuvem aqui? Vocês já trabalham com alguma nuvem? Google Cloud é vida. Eu discordo, mas em partes, tá? Em partes. Alguém mais, gente? Vocês já trabalharam com alguma nuvem? AWS? Legal. Ninguém trabalhou com Azure aqui? Trabalha com Azure? Gosta? Não responde. Tá? Não responde. Não, assim, de uma maneira geral, todas essas nuvens, elas são muito boas, né? Cada uma tem uma característica diferente da outra. Eu vou procurar ser um pouco agnóstico aqui com relação à nuvem, né? Até porque na vida profissional da gente, a gente acaba trabalhando com vários tipos de nuvem. Meu nome é Ilo Rivera, sou professor aqui na PUC, coordeno a pós de computação em nuvem, né? E a de Mobile Engineering com a Ana. E trabalho com nuvem já tem muito tempo, mais do que eu me lembro, né? Até quando a nuvem não se chamava nuvem, né? Então, assim, quando a gente pensa na nuvem, o que é essa estrutura, né? Às vezes você está passando numa rodovia e vê um local que parece esses armazéns, né, de carga, né, de mercado, mas você nota que não tem caminhão entrando e saindo. E você nota que tem muito ar-condicionado, né? Então, geralmente, isso é um data center. E os data centers, eles não estão escritos assim na porta, aqui é um data center, por segurança, né? Eu tenho vários armários de servidores, né? Se você entrar num data center desse e falar assim, onde estão os meus dados? O pessoal do data center não vai saber falar. Que eles não podem, nem sabem, nem têm ideia do que está ali dentro. E isso é tão legal, né, que hoje até se coloca data center no mar. Esse foi um projeto do Azure para melhorar a questão de resfriamento dos data centers, que eles colocaram, né, isso aqui são os servidores, botaram dentro de uma cápsula e afundaram, né? E isso é bem interessante, porque depois eu vou mostrar para vocês, a internet, a nuvem, na verdade, ela não está no céu, ela está debaixo d'água, né? Então, conhecendo um pouquinho de nuvem, a gente precisa ter alguns conceitos, né? Como, por exemplo, a escalabilidade. Uma das vantagens que a gente tem na nuvem é você poder alocar recursos, tirar recursos, adicionar recursos em tempo real, sem parar os servidores. E para isso a gente tem a escalabilidade. Aqui é a escalabilidade vertical. Aumenta a quantidade de memória, e processamento e armazenamento de uma única máquina virtual. Aí a gente tem a escalabilidade horizontal, que é você aumentar a quantidade de máquinas virtuais. Dependendo do tipo de aplicação, muitas vezes, quando nós estamos trabalhando com aplicativos móveis, você não sabe quantas mil pessoas estão acessando o aplicativo. E isso é fundamental para você dar a possibilidade do cliente não ficar chateado, ter a aplicação lenta. Então a escalabilidade ela é muito útil, por quê? Porque eu tenho a questão da elasticidade. Eu consigo aumentar a quantidade de recursos e diminuir a quantidade de recursos de acordo com a demanda que o meu aplicativo tem. E isso impacta profundamente em custos. Quando a gente vai para uma solução chamada on-premises, em que eu tenho todo o data center localizado na sede da empresa, eu tenho aqueles servidores funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, gastando energia, gastando segurança. E isso causa um impacto muito grande nas despesas da empresa. E a escalabilidade ajuda nisso. Eu adiciono na nuvem servidores quando eu mais preciso e desaloco esses servidores quando eu não tenho tráfego. Alguém conhece Pokémon Go aqui? Alguém joga? Eu jogo, gente.
Eu jogo, sou nível 41, e eu tenho álibi, eu tenho 3 filhos, então eu tenho que jogar para jogar com eles. Tá? Se vocês não têm esse álibi aí, ou começa a jogar ou arruma filho. Tá? Então faz uma dessas duas coisas. Mas isso aqui é uma coisa bem interessante, que quando foi lançado o Pokémon GO, inclusive, curiosamente, eu estava aqui na Praça da Liberdade no dia que lançou, eu estava dando uma pós, enquanto eu estava andando por aqui, eu estava caçando Pokémon já para aprender como que funcionava o jogo. Mas o que me atrai no Pokémon GO não é ficar pegando bichinho, não. Também. Mas é a arquitetura que eles bolaram para isso funcionar. Quando eles lançaram, a linha laranja era o que eles imaginavam que iam ter de tráfego de dados nos servidores. A linha vermelha era o pior caso. A linha verde foi o que aconteceu. Né? Então, se você não preparar, isso aqui na infraestrutura do Google. Ah, detalhe, aqui na apresentação, depois ela vai estar disponível para vocês. Aqui embaixo tem os links de tudo que eu consegui pegar link, aí eu coloquei embaixo, tá? Então, olha só, como é que você trabalha numa empresa escalando dessa maneira? Se você não tiver uma infraestrutura de nuvem bem arquitetada, você não consegue dar um resultado muito bom para o cliente. Só para a gente entender o contexto de nuvem, nós geralmente separamos aqui em 3 tipos de serviços, né? 3 modelos de serviço. Claro que aqui tem 3, mas eu posso ter N modelos, né? Então tem até DBASS, né? Tem Network as a Service, né? A gente tem o primeiro aqui, eu não vou entrar em detalhes desse aqui, do Software as a Service, por quê? Porque é um WordPress.com, aquilo é um Software as a Service, né? Eu estou acessando ali, estou usando, não me preocupo onde está armazenado, né? Mas o foco nosso é a plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. A infraestrutura como serviço, ela fornece todas as capacidades computacionais de armazenamento e processamento para a plataforma como serviço e para o software como serviço. Então a infraestrutura como serviço, né, a base da pirâmide, é onde eu vou ter que ter um planejamento muito grande com a infraestrutura. Porque é onde eu vou ter as máquinas virtuais, servidores, armazenamento, tem que controlar a rede. Quem aqui gosta de fazer cálculo de máscara de subrede? Quem não sabe o que é isso? Quem não sabe, é bom não saber. Tá? Depois vocês fazem uma graduação, vão estudar em redes lá e vão quebrar a cabeça com esse negócio. Né? Mas é legal, eu gosto que eu dou aula de redes na minha área, então eu trabalho com nuvem, então tenho que entender desse negócio. Mas na infraestrutura como serviço, você tem que se preocupar com a configuração do sistema operacional, e isso traz um serviço adicional, se você tiver uma equipe muito pequena. Em comparação, você consegue ter muito mais controle sobre a plataforma que você está usando. Né? Um exemplo de infraestrutura como serviço. Eu tenho aqui meu app, e obviamente eu tenho um website, né, desse app. E aí eu vou colocar serviços como, por exemplo, né, a conexão com a minha empresa. Né? Eu tenho lá um servidor na minha empresa que eu quero pegar os dados de clientes, de acesso, né, de login, senha, cadastro, e poder fazer um faturamento. Né? Então eu tenho que ter conexão com a minha empresa. E daí eu tenho a nuvem, né, onde eu instalo uma máquina virtual, Linux, Ubuntu 24.04, que acabou de sair, né? Instalo lá a última versão do Ubuntu, coloco ali um servidor web, que eu vou configurar um Nginx, um Apache, né, ou outro servidor aí qualquer, né? Conecto ele com o meu banco de dados, uma outra máquina virtual, conecto com um servidor de arquivos, né, porque eu vou ter que armazenar alguma foto ou algum outro tipo de documento para o cliente, e daí eu conecto tudo isso numa rede local, uma rede interna, na qual o usuário não tem acesso. Notem que eu estou trabalhando com toda a infraestrutura de rede que seria necessária numa empresa normal. E daí, crio a minha VPC, Virtual Private Cloud, minha nuvem virtual privada,
né? Os usuários externos não têm acesso. Obviamente, para eu poder dar manutenção, eu tenho que configurar um servidor com uma VPN, para não ter risco de alguma invasão na minha rede. E aí vem o site, eu registro lá o domínio meuapp.com, né? Tem um servidor de DNS que vai conectar num determinado endereço para pegar numa rede de distribuição de conteúdo e poder acessar adequadamente o meu servidor web. Tenho API no meu aplicativo, que tem um front-end ali, né? Acesso o DNS, e aí o DNS me manda, né, lá para o gateway para acessar meu servidor de aplicação. E pronto, gente, tá aqui. Facinho, né? Quantos profissionais eu tenho que ter aqui para trabalhar com isso? Notem, eu só sou o desenvolvedor mobile ali, ó, né? Olha a estrutura que eu tenho que ter. E daí a gente vem para a plataforma como serviço, né? Aqui as coisas já ficam mais fáceis para o desenvolvedor mobile, principalmente aquele que tem uma equipe pequena ou reduzida, né? Onde eu já tenho banco de dados, analytics, eu tenho aplicações de IA, a minha área aqui, internet das coisas, né? Então, o desenvolvedor, ele não se preocupa em configurar servidores, né? Alguém já instalou Linux aqui, em máquina virtual? É uma tarefa muito boa, né? Tem gente que adora, né? Antigamente eu formatava minha máquina uma vez por semana só para ter que instalar de novo, né? Eu adorava isso. Passou essa fase, graças a Deus, né? Mas aqui, quando eu vou usar numa plataforma como serviço, o que acontece? Eu tenho lá a API do meu app, chamo lá um aplicativo web. O que é um aplicativo web? É um app service, por exemplo, lá do Azure, né? Ou da AWS, ou do Google, né? Simplesmente um Firebase Hosting. Simplesmente eu vou lá, jogo o aplicativo ali, não configurei servidor. No máximo eu configuro lá um endereço DNS para acessar, mas não precisei mexer com nada, configuração de Linux, configuração de Apache, nada, né? Aí tem um gateway de API que vai gerenciar os acessos API para mim. Também não preciso me preocupar com isso, né? E daí eu tenho lá uma infraestrutura onde eu boto um monte de microserviços, que é o máximo que o meu desenvolvedor back-end vai fazer. Configurar lá num Docker, né, no Kubernetes, né? E de lá eu vou acessar os vários outros serviços que eu posso ter dentro da nuvem. Aqui eu já eliminei muito de infraestrutura e eu não preciso me preocupar tanto com isso. Aqui é um resumo de como é que é a arquitetura de nuvem, né? Dos tipos de nuvem. A gente tem o on-premises, na qual é a empresa, uma empresa geralmente grande, que tem toda a infraestrutura de servidores ali dentro, né? Aí a gente tem a infraestrutura como serviço, onde a virtualização, servidores, armazenamento e rede ficam por conta do provedor. O resto a gente tem que gerenciar: sistema operacional, middleware, runtime, dados e aplicações. Daí a gente tem a plataforma como serviço, onde a gente não se preocupa mais nem com o sistema operacional, nem com o middleware, nem com conexão, nem nada, né? Eu só preciso me preocupar com a minha aplicação e com os dados, que é o que importa para a maioria dos casos dos desenvolvedores. E o software como serviço, né, é um Nutelão aí, Nutella, né? Então, isso aí qualquer um entra, acessa, usa, né? Então tá bom. Aqui é o problema, né? Porque às vezes não precisa nem da gente para desenvolver, né? Já está pronto o aplicativo lá, né? Vocês podem estar desenvolvendo inclusive aplicações que são software como serviço. É muito legal também. Mas aí, quando a gente vai pensar em criar um aplicativo, geralmente eu vou ter muita coisa rodando aqui no front-end do aplicativo, mas eu vou ter que usar alguma API. Eu vou ter que conectar com algum servidor. Então eu tenho lá a API e eu tenho meu banco de dados, né? Essa API e esse banco de dados na nuvem, eles vão rodar em algum provedor. Google, Azure, IBM, AWS, Huawei. Eu escutei Oracle. Eu tenho uma birra com a Oracle, tá? Liga não. Não tem nada contra quem programa em Oracle, para banco de dados Oracle, não, mas eu fiquei com birra desde a época do Java, do Sun lá, que processaram um ou outro lá. Aí eu fiquei meio assim, com o pé atrás com a Oracle. Mas tirando isso, né, o Larry Ellison, acho que é uma boa pessoa, né? Então assim,
eu tenho aqui a API, o banco de dados, rodando num provedor, só que para rodar num provedor de nuvem, ele tem que rodar dentro de uma região, que é um local no mundo. Esse data center, apesar de estar na nuvem, ele está em algum lugar físico. E para rodar dentro de uma região, ele tem que dar dentro de uma zona de disponibilidade. Se vocês pegarem qualquer tipo de nuvem, na hora que vocês forem implantar, vocês vão ter que lidar com essas informações. E dentro da zona de disponibilidade eu tenho instância, que é uma instância do meu servidor de API e uma instância do meu servidor de banco de dados, por exemplo. Mas por que uma instância? Porque eu posso simplesmente ter essa infraestrutura aqui, dessa zona de disponibilidade, replicada em vários locais do mundo. Isso é uma coisa muito legal, que ajuda muito na escalabilidade das aplicações móveis. O que é a zona de disponibilidade? Essa aqui é um exemplo da zona de disponibilidade chamada Brasil South. Não está no Rio Grande do Sul. Brasil South, para os americanos lá, para o Azure, é São Paulo. Não, é porque tem Southeast, tem no Rio de Janeiro. Então tem o Sudeste, tem o Sul. O Sul é em São Paulo, o Sudeste é no Rio de Janeiro. Coisas da Microsoft, né? Mas são 3 data centers diferentes, separados por pelo menos 80 quilômetros, um do outro. 60, 80 quilômetros. Por quê? Eles têm redundância de energia de rede e são conectados entre eles por fibra ótica. Se acontecer uma catástrofe aqui, eu tenho cópia dos dados aqui e aqui. Ah, mas todo serviço de nuvem que eu faço vai fazer isso? Não. Você pode ter a redundância que você quiser, é só você ter dinheiro para pagar, né? Então, se você quiser o serviço mais barato, você vai alocar nesse servidor, ou nesse, ou nesse. Se o seu negócio depende de 24/7, sem poder ter interrupção alguma, eu vou contratar as 3 zonas de redundância aqui. Então, se eu armazenar minha aplicação aqui, ela é replicada para os outros. E se eu, por acaso, minha aplicação for uma aplicação global, eu preciso de muitos clientes utilizando, né? Aí eu vou utilizar múltiplas regiões. Então, aqui é uma região, por exemplo, América do Norte, aqui é América do Sul, aqui é Europa, né? Então, eu tenho servidores espalhados, eles são conectados por cabos submarinos, né? E eu consigo ter redundância de região também. Ou seja, a minha aplicação praticamente não cai nunca. E não perco dados nunca. Ou mais ou menos, né? Olha aqui, ó. Google perde 0,00001% de dados após raio apagar o data center. Na realidade, caiu um raio lá na Holanda, se não me engano, 6 vezes no mesmo lugar. Alguém não queria aqueles dados ali, né? Problema de refrigeração em data center atinge IBM e AWS. São problemas que ocorrem num data center. Se você tem cópias, esse problema não vai ocorrer. Agora aqui. Semana passada, Porto Alegre. Procergs, que é o Sistema de Tecnologia do Rio Grande do Sul, estava armazenado em um local, está parado. Hoje, se você quiser emitir um IPVA lá no Rio Grande do Sul, você não consegue. Por quê? Eles só tinham os dados em um data center. O data center não foi alagado, mas foi alagado onde estava a energia e refrigeração. Ou seja, parou, né? Então eles tiveram que desligar para evitar justamente perda de dados. E tem o pior caso possível, né? Eu sempre uso como exemplo, que foi das Torres Gêmeas. Uma empresa tinha o servidor principal numa torre e o backup na outra. A empresa fechou, né? Morreu quase todo mundo. Inclusive, gente, só para fazer uma parte aí, foi por causa das Torres Gêmeas que a nuvem virou nuvem. Você tinha antes vários data centers, eles viram a necessidade de replicar dados no caso de um outro ataque, um ataque nuclear, um ataque terrorista, né? Mas tem mais, gente. Esse aqui é um vídeo que eu quero mostrar para vocês, só que está no YouTube, tá? Se vocês falaram que a internet parou por causa de um ataque de tubarão, é verdade. Ah, peraí que eu estou no lugar errado aqui. Aqui.
Filmagens reais do Baby Shark, tá? Navegando aí. Olha lá, ó. Ó o cabo submarino da internet passando ali, ó. Gente, isso é sério. Olha só. Você fala assim, mas não é satélite? Não, é cabo submarino. Internet hoje é cabo submarino. Dá um tchau pra câmera aí, tubarão. Vamos lá. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né, de como funciona isso, né? Como que a gente pode estar suscetível a um monte de problemas, né? Nós temos um problema agora recente aí, que está tendo uma briga lá em Fortaleza, porque estão construindo uma estação de tratamento de água do lado de onde saem os cabos submarinos para a Europa e para os Estados Unidos, né? Se tiver um deslizamento de terra lá, acabou o TikTok, né? Você não acessa mais. E temos problemas de terrorismo. Por isso que é importante a gente ter redundância de dados, né, quando a gente está trabalhando com aplicações. Como eu ia falando, a gente tem instância, né, que é um recurso de uma máquina virtual. Então aqui eu tenho, por exemplo, um servidor no leste dos Estados Unidos. Ele tem aqui, né, uma máquina virtual 1, uma máquina virtual numa outra zona de disponibilidade aqui, com endereços complementares, mas eu posso replicar essa mesma estrutura que eu tenho nos Estados Unidos, por exemplo, nos data centers do Brasil, com o mesmo endereçamento. Então, quando eu estou pensando em desenvolver uma aplicação global, em que eu preciso, por legislação, colocar os dados no país onde a empresa está trabalhando, eu posso fazer isso na nuvem também. Eu replico toda a infraestrutura de um local para o outro. Nós temos questão de proteção de dados. Quando você acessa uma região de um servidor, você tem que estar, por exemplo, isso aqui é da Argentina, né? Então, a Argentina tem uma lei geral de proteção de dados também, assim como o Brasil. Então, se por compliance a minha empresa precisa que os dados estejam armazenados, precisam que estejam de acordo com alguma legislação, eu tenho que atender esses critérios regulatórios. Outra questão que a gente tem que levar em consideração quando estiver implementando, latência. Então, por exemplo, eu tenho aqui acho que o Brasil não está aqui não, mas quando eu vou alocar um servidor ou um serviço de nuvem em algum local, eu tenho um link aqui, ó, vocês podem depois clicar lá, quando vocês pegarem a apresentação, vocês vão ver a análise de latência de área, de região para região. E aí vocês conseguem saber onde que é melhor colocar os servidores para o usuário ter o mínimo de latência possível e acessar os dados mais rápido, né? E tem mais um detalhe: preço. É outra coisa que a gente leva em consideração. Então, olhem aqui. Nós temos algumas informações interessantes aqui. Eu tenho lá um servidor de 4 núcleos, tal. Lá nos Estados Unidos custa o mais barato aqui da AWS, 685. No Brasil, 874. Né? Por quê? De país para país varia muito o custo, devido ao custo do próprio local, impostos e assim por diante. Mas notem que, se por acaso, por compliance, eu tenho que armazenar os dados no Brasil, eu tenho que ir para o Brasil South. Se não, quando a gente está implementando, o ideal é ir leste dos Estados Unidos, se a latência não for um problema, se a legislação não for um problema, né? E tem uma outra coisa também que é muito importante para o desenvolvedor mobile saber, é que quando você está trabalhando num projeto de software de longo prazo, é mais barato, por exemplo, eu reservar uma instância, ou seja, eu faço um contrato com a AWS, com Azure, com Google, para 1 ano ou 3 anos. Se eu for pagar igual todo mundo faz, entra lá, contrata o serviço e começa a usar o serviço de nuvem. Sob demanda, uma máquina virtual lá vai pagar R$ 69. Mas se eu contratar para 3 anos, 29. Então isso dá um impacto muito grande, né, para a empresa, quando você consegue fazer um planejamento de mais longo prazo, né? Questão de segurança é outro problema, né?
Quem aqui já configurou senhas de segurança em nuvem? Por que a gente faz isso? Para evitar acesso indevido, né? E muita gente, quando vai implementar serviço em nuvem, fica trabalhando só como root, né? Mas o correto é, acabei de criar uma conta, né? Cria um usuário no IAM, atribuo a esse usuário IAM vários papéis, né? No quais ele pode tomar algumas atitudes para configurar, adicionar usuário, né? E aí eu pego o cara do root aqui, o usuário principal, e guardo ele. Não utilizo esse usuário, né? Vou usar em último caso para alguma coisa mais administrativa. E aí esse usuário, né, que eu criei, ele tem acesso aos recursos. Eu nunca uso o usuário root. O usuário root, por exemplo, ele pode ser criado, né, para eu implementar aqui um usuário para desenvolvimento, um para infraestrutura, um para banco de dados, e aí eu divido, né, a carga de trabalho do desenvolvimento para quem deve fazer aquela parte, né, da aplicação. E aí com isso eu posso criar grupo de usuário, né, adicionar aqueles usuários a um grupo, criar políticas, o que cada usuário pode fazer em relação ao outro, né, ou mesmo atribuir papéis, né. Então, por exemplo, na AWS, tudo que o usuário vai fazer, ele tem que estar autenticado dentro de algum grupo, fazendo parte de alguma política e tendo algum papel. Então isso evita ao máximo você ficar distribuindo um usuário comum para todo mundo, o que eleva a segurança, né, do desenvolvimento da aplicação. Agora aqui tem uma coisa que é legal, tá? Serverless é um recurso muito utilizado por desenvolvedores mobile. Eu até brinquei aqui, né? Mais dev, menos ops, tá? Por quê? Eu tenho que ter mais gente, às vezes, trabalhando quando eu tenho uma infraestrutura, né, muito grande. Quando a gente vai para a arquitetura serverless, a gente tem algumas vantagens aí no desenvolvimento de aplicações. Então, quando eu for desenvolver uma aplicação mobile ou web, tá? Então, eu tenho lá as APIs, e aí eu tenho várias estratégias de implantação. Eu posso ir para o lado dos servidores convencionais, onde eu vou ter instalar sistema operacional, instalar aplicação, né? Eu posso ir para uma arquitetura serverless, já onde eu não me preocupo com servidores, ou eu posso pegar já um serviço de container direto, né? Eu posso ter algumas dessas opções, né? E aí, aqui você escolhe, faz a bagunça que você quiser em termos de arquitetura, né? Claro que todas as nuvens elas têm uma arquitetura padrão, eu vou mostrar algumas delas para vocês, mas geralmente a gente pode misturar um pouquinho aí a questão de onde que eu vou implantar o que e como, tá? Por exemplo, a AWS Lambda é um serviço da AWS na qual eu tenho alguma fonte de eventos, que pode ser uma chamada de API, pode ser um serviço rodando em background que está acessando a nuvem, né? Pode ser um evento agendado, né? Ou mudança de estado da aplicação por algum motivo, tá? E aí ele dispara um AWS Lambda, que é um serviço que é executado somente quando ele é chamado. Então eu instancio um servidor lá? Não instancio um servidor. Eu só boto o serviço ficando disponível para um usuário. E aí ele vai chamar o código em alguma dessas linguagens. Vocês programam alguma delas aqui? Qual delas é melhor? Estou esperando o pessoal do Python falar Python só faço com uma linha, né? Assim que geralmente o desenvolvedor Python se apresenta, né? Nada contra, né? Eu acho um barato. Então assim, eu posso implementar um serviço Lambda de back-end em qualquer uma dessas linguagens, ele vai ficar disponível para você, e você só vai ser cobrado o tempo que seu script ficou em execução. Não instalei nenhum runtime, não instalei nenhum SDK, não instalei nada, está ali pronto para usar. Só tenho que acessar a API e passar os dados. E aí com isso eu consigo linkar com qualquer outro serviço da AWS ou de outras nuvens inclusive, só que fica mais caro, né? Aqui um exemplo de arquitetura móvel
serverless na AWS. Então tem aqui a minha API, o meu aplicativo, ele chama API. Aqui no Amazon Gateway, né, API Gateway, ele vai distribuir os acessos, né? Então eu quero acessar um banco de dados, eu venho aqui, eu tenho RDS ou cache, né? E tudo aqui eu acessando Lambda, e aí com isso eu consigo integrar com vários outros serviços da AWS. Isso é muito legal, né? Porque facilita bastante. Aqui é uma outra arquitetura um pouco mais complexa, né? Na qual eu tenho o meu cliente móvel aqui, continuo com a API Gateway, continuo com Lambda, né? Mas eu posso conectar e fazer a autenticação usando Cognito com outras aplicações. Aqui é chovendo molhado, né? Quem aqui nunca trabalhou com Firebase? É a melhor aplicação que tem, o melhor serviço que tem de back-end mobile, tá? Se você vai trabalhar com Flutter, tem que ser isso aqui. Android, iOS, é isso aqui. É bom demais. Só que não serve para tudo, tá? Eu, nas minhas aulas, eu sempre trabalho bastante com os alunos no Firebase. Que é uma delícia, gente. É fácil, é rápido, né? Você implementa muito rápido as aplicações, né? E lá no Firebase, ele tem algumas coisas que são interessantes, né? Primeiro, o Crashlytics, que ele faz análise de erros na sua aplicação e você consegue debugar a aplicação remotamente, né? E isso é muito importante porque quando você faz um aplicativo móvel, você não sabe quem está usando. Você pode ser o cara que está usando lá um Galaxy S24 Ultra Plus Mega ou um iPhone 18, sei lá, top dos tops. Ou pode ser o cara que está usando aquele celular Xing Ling lá, né, 1 GB de RAM. E aí você não sabe às vezes por que o aplicativo travou. E essa ferramenta ajuda bastante nisso. Uma outra que eu gosto bastante, né, é o Remote Config. A gente tem serviços de Remote Config, de Crashlytics, em várias plataformas, né? O Remote Config eu sei que eu tenho no Azure, eu tenho na AWS também, além do Firebase. Então a gente consegue trabalhar com esse tipo de aplicação em múltiplas plataformas. Para quem vai trabalhar com Flutter, né, é muito fácil instalar o serviço do Firebase, só usar o Flutterfire, é uma delícia, né? Todo mundo desenvolve Flutter aqui ou está querendo aprender Flutter? Né? Alguém gosta de React Native aqui? Desculpa quem trabalha com React Native. Eu brinco bastante com o pessoal de React Native. Gente, olha isso aqui. Se o Firebase é tão bom, por que o Pokémon Go não usa ele? Eles tiveram que ir para uma outra estrutura. Eles têm hoje uma estrutura com um balanceamento de carga, com uma rede de distribuição de conteúdo, onde o aplicativo ele baixa o conteúdo, as imagens, por exemplo, de um cloud storage. E aí eu tenho um cluster aqui com centenas e centenas e centenas de servidores de nós, Kubernetes, e eles estão usando, eles pararam de usar o Data Storage, eu acho, que era o que eles utilizavam antes, né? Eu não lembro o nome agora. Eles estão usando o Spanner aqui para poder trabalhar com essa quantidade enorme de usuários jogando ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, quando você tem uma aplicação que ela é muito grande, muito pesada, né, em termos de usuários, você às vezes não consegue ficar numa plataforma dessa como o Firebase por um custo adequado. Então é algo que a gente tem que analisar bem, né, e estudar. Muito da nuvem, gente, é mais relacionado a custo e desempenho do que qualquer outra coisa. Tá? Outra coisa legal, Azure, né? Então, para quem está começando a trabalhar com desenvolvimento mobile e quer hospedar as coisas na nuvem, é muito bom dar uma olhada, por exemplo, nesse link aqui, ó, tá? Que é do Microsoft Learn,
onde eles dão aqui um how-to de como começar a utilizar a integração de aplicações em nuvem e mostra algumas arquiteturas. Cada quadradinho desse aqui é um serviço do Azure que você consegue conectar a sua aplicação para fazer alguma atividade. Eu quero pegar os dados de usuário, fazer uma autenticação, depois eu quero pegar as imagens e armazenar num storage, na nuvem. Depois eu quero pegar os dados e armazenar em um sistema de banco de dados NoSQL. E aí eu vou linkando todos os serviços, né? Eu quero ligar eu tenho uma API em Docker, né? Então eu quero acessar essa API. E aí eu tenho vários serviços aqui, né? Por exemplo, como o AKS. Olha isso aqui que legal. Azure SQL. SQL vocês conhecem, né? O que é quando você instancia um banco de dados, geralmente ele vai ficar funcionando 24/7 ali e vai estar cobrando. Quando você tem aplicações que são pequenas, né, que não precisa de ter um banco de dados rodando todo momento, você pode contratar um Azure SQL que ele é serverless. Então aqui, ó, eu tenho um pico, né, de utilização. Chegou às 6 da tarde, a empresa fechou, não tenho mais. Então o servidor é desligado e para a cobrança. E aí com isso você não é cobrado naquele horário. Ao passo que se você ficar rodando uma máquina virtual, a não ser que você vai toda noite, desliga a máquina virtual e no outro dia de manhã você ligue, né? Dá para até automatizar isso, né? Dependendo da quantidade de dados que você vai trafegar, às vezes não é interessante você ficar com um banco de dados desse. E às vezes é melhor pegar um serverless, como o Azure SQL, por exemplo. Agora aqui tem uma outra coisa que é bem interessante. Quando você está trabalhando com uma startup, é muito importante custo, né? Alguém trabalha com startup aqui? Não? Pois é. Eu já utilizei isso aqui em alguns serviços em que eu trabalhei, né? E indiquei muito em consultoria também. O legal é que hoje é possível, se você tem um conhecimento de desenvolvimento em qualquer linguagem e você tem uma ideia de um aplicativo, você quer ir para o mercado com esse aplicativo, você consegue ir para a nuvem de graça. Eu não preciso gastar com servidor, não preciso gastar com manutenção, né? Eu posso focar no desenvolvimento da minha aplicação. Então, olha só que legal. A gente tem o AWS Activate, que é um programa de startups que ele chega, dependendo de como você está no programa deles, $100 mil em crédito por 4 anos. Quer dizer, você pode criar uma aplicação e essa aplicação pode crescer em 4 anos, ela gastando até $100 mil, é $100 mil ou R$500 mil, arredondando aí, que sua empresa não gastou. É claro que passou isso, você vai ter que começar a pagar. Mas, gente, em 4 anos, se a empresa não estiver dando lucro, né, pelo amor de Deus, né? É complicado. Então, vocês têm isso. É só acessar ws.amazon.com/startups, tá? Tem o Microsoft for Startup, ou Founders Hub. Também é um programa muito semelhante. Você começa a desenvolver a sua aplicação, tem algumas coisas de consultoria e tem acesso a IA. Sim, Copilot está aí. Então, você tem lá, chega, eu acho que $150 mil também, né? Então são créditos bons. Você começa uma empresa hoje desenvolvendo um aplicativo móvel com back-end em nuvem, na qual você não vai gastar com um back-end. Tem o Google for Startups. Vocês falaram que eu não puxei sardinha muito para uma nuvem para outra, tá? Tem os três, tá? Então assim, quem é do Google, time Google, né? Vai lá. Quem é do time Microsoft, tá lá. Quem é do time AWS tem também, tá? A IBM tem esses programas, a Oracle tem esses programas também. E aí só depende muito do tipo de serviço, né, ou tipo de empresa para a qual você vai trabalhar, ou qual é a infraestrutura que a empresa atua. O legal aqui, isso eu estava pegando ontem, inclusive, eu não tinha visto isso, mas o programa da Google tem crédito para Web3.
que é o Web3? Alguém sabe? Blockchain. Então você pode começar a desenvolver projetos para blockchain no Google sem gastar nada. Geralmente, quando você está fazendo um projeto de blockchain, o mais caro é você gastar com servidores, né? Então, assim, são algumas coisas legais aí que a gente tem disponível e às vezes a gente não se dá conta que poderia estar utilizando, né? E agora, como é que eu aprendo a trabalhar com nuvem? Quanto que eu gasto para aprender a trabalhar com nuvem? Bom, fazendo merchan aqui, né? Você já formou, quer fazer uma pós, pode vir com uma pós aí de computação em nuvem lá. Tem uma universidade bem legal aqui onde vocês estão. Tem umas pós dessa aí. Se quiser fazer uma pós mobile, né? Tem uma pós bem legal aqui também, né? De mobile engineering, né? E é nóis, né? É nóis, né? Mas assim, você não gasta nada, tá? Você pode começar a aprender a trabalhar com nuvem, né? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é legal. Vai ter agora, dia 21, 22, acho que não sei se é semana que vem na outra, o Microsoft Build. Tá? Já ouviram falar desse evento? É a conferência anual de desenvolvedores da Microsoft. E a coisa mais legal que tem, além das palestras nisso aqui, é que geralmente, tá, eles têm um negócio chamado Cloud Skill Challenge, né? O que é o Cloud Skill Challenge? São treinamentos em nuvem que você vai passando etapas ali e no final desse treinamento você ganha um voucher de certificação oficial Microsoft. $100 vale esse voucher, né? Então, eu já ganhei uns 3, 4 assim nesses eventos. Todo ano eu participo, né? Tirei 6 certificações já, né? 2 da AWS e 4 da Microsoft. Boa parte dessa nesse tipo de evento. Então, às vezes a gente acha assim, eu vou gastar muito e tal. Não, tá aí, gente, de graça para vocês. É só participar dos eventos, tá? Mas no Google Cloud tem a documentação aqui por onde começar, né? Então, tá, primeiros passos no Google Cloud, cara, tem todo o tutorial, tá tudo aí pronto, mastigadinho, facinho. Tem alguns collabs também que vocês podem fazer. É muito legal, tá? E aqui tem uma outra. Essa aqui é uma surpresa para vocês, tá? Quem lê esse QR Code aí ganha $100 de nuvem da AWS, tá? Essa é uma turma do WebTech, tá? Que foi criada lá na AWS e tem um treinamento de nuvem e um outro que é o Learner Lab. Na realidade, esse link vai levar vocês para um formulário. Vocês só vão ter que dar o nome e o e-mail. E aí eu vou receber isso mais tarde. Eu vou cadastrar vocês na nuvem da AWS. Eu sou ponto de contato da AWS aqui na PUC. E a gente cria várias turmas. A gente cria várias turmas aí para graduação e pós. Mas, por exemplo, com o WebTech a gente pode criar uma turma também e colocar todo mundo que participa, tá? Então, fiquem à vontade para se cadastrar, né? Eu acho que até amanhã ou depois, no máximo, eu estou cadastrando vocês, tá? Dentro do Learner Lab. Legal? Hã? Não, é bom aprender nuvem e ainda ganhar crédito para isso, né? Gente, sério, quem é aluno da PUC tem $100 de uso do Azure, né? Que pode usar aí para desenvolver aplicações, teste, validar algum projeto, né? E também tem acesso ao AWS Academy, tá? Mas, gente, eu gostaria de agradecer vocês aí. Aqui está um link, esse QR Code leva para essa apresentação, tá? Então, vocês podem baixar aí, compartilhar, tá? Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aí. Estou aberto a dúvidas e perguntas.
Hater vai ter em qualquer área. Tá? Isso aí não tem. Mas é muito por exemplo, da sua familiaridade com uma determinada plataforma, ou, por exemplo, a empresa trabalha mais com aquela nuvem, e aí você acaba se especializando mais naquela nuvem. Por exemplo, eu sempre fui muito ligado à Microsoft, tá? Mas já tive projetos em que eu trabalhei full time na AWS. E já teve projetos que eu tive que migrar da AWS para o Google, e eu fiquei trabalhando full time no Google, né? na nuvem deles. Então, assim, não tem uma nuvem melhor ou nuvem pior. Tem a nuvem mais adequada para um determinado projeto. Eu, por exemplo, se eu for fazer um projeto pequeno, mobile, eu vou para o Firebase. Se eu for fazer um projeto em que eu vou trabalhar, por exemplo, com a empresa, ela trabalha muito com Active Directory da Microsoft, eu vou para o Azure, né? Assim como se eu quiser trabalhar com uma nuvem, por exemplo, que tem um custo de armazenamento de longo prazo muito baixo, aí eu vou para a AWS, né? Então, assim, não existe uma... tem que analisar bem para cada projeto, né? 90% dos casos de fazer um MVP mobile para uma startup pequena, vou para o Firebase. Sem pestanejar. Entendeu? Quero fazer uma prova de conceito, vou no Firebase. Prova de conceito deu certo, preciso escalar. Aí eu estudo se eu vou para o Google mesmo, né, para o Google Cloud, ou dependendo do tipo de recurso que eu vou usar no meu aplicativo, às vezes eu vou usar muito Maps, né? Às vezes é melhor deixar no Google Cloud. Qual que é o problema de você fazer uma arquitetura chamada multi-cloud? Você entrar na nuvem é quase de graça. Você tirar os dados da nuvem é mais caro. Qual que é a lógica disso? Você só sobe os dados uma vez, mas você consome esses dados várias vezes, eles ganham nisso. Então você ter servidores numa zona de disponibilidade e arquivos em outra e ficar trafegando entre eles, não é bom. O ideal é você sempre manter dentro da zona de disponibilidade do mesmo provedor. Aí você tem uma garantia de ter um custo mais baixo. Beleza? Eu iria falar que eu prefiro não responder. Mas o que acontece? É o mesmo pensamento que a Amazon teve. Ou seja, eu tenho uma infraestrutura muito boa, eu tenho loja virtual, eu tenho um monte de serviços em nuvem, eu preciso conectar minhas lojas. Beleza, eu vou montar um data center, e aí para ajudar a custear esse data center eu vou vender serviços para fora. É uma coisa óbvia, né? Eu acredito que um público-alvo muito interessante para isso sejam lojistas parceiros da Magalu. Talvez sejam algo bem interessante para eles, né? Mas, assim, como eu vou falar, né? Desejo sucesso você nadando na mesma piscina com os tubarões, como o Google, a AWS, né, e Azure, né? Em termos de preço, às vezes pode ser complicado. Tá. Mais alguma pergunta? Vou perguntar, gente. Bom, está sendo transmitido, né? Pessoalmente, hoje a que tem maior penetração no mercado é a AWS. O maior market share é a AWS. Só que assim, eu tenho certificação nas duas, na Microsoft e na Amazon. Boa parte dos serviços que eu vejo, o pessoal vai muito para a Amazon. Tá? Então, assim, mas usa bastante Azure também. O que eu menos vejo o pessoal usar em soluções, mas usa bastante também, eu acho que está com uns 15% de participação, é o Google Cloud. Se não me engano, o Azure tem 20% e a Amazon algo em torno de 25%. Tá? Ou 30% mais ou menos. Então, assim, em termos de presença, sim, né? Talvez a AWS seja mais interessante, né? Em termos de quantidade de empresas utilizando. E aí entra outra questão, né?
Às vezes eu tenho um nicho de mercado ali que eu preciso de um profissional para aquela nuvem e está pagando muito melhor do que um da AWS que tem mais gente, né? Então assim, na dúvida, faz a AWS, entra na nuvem da Microsoft lá, pega a certificação, aprende. O Microsoft Learning é muito bom, tá? O Google, ele tem algumas coisas do Colab ali para Learning que é muito bom também, né? Então assim, você não vai deixar de trabalhar com uma nuvem por não ter onde pegar as informações. Os próprios provedores de nuvem, eles dão uma documentação muito farta para vocês aprenderem. Beleza? Maravilha então, gente. Muito obrigado mais uma vez aí. Qualquer coisa estou à disposição de vocês aqui.